O início dos anos 2000 no Brasil foi marcado por mudanças sociais, avanços econômicos e um cenário cultural em transformação. Nesse período, a classe média e alta das grandes cidades, como São Paulo, vivia um cotidiano cercado por oportunidades, mas também por desafios emocionais e familiares que muitas vezes não eram visíveis a olho nu. Dentro desse contexto, encontramos a família Richthofen, uma família aparentemente perfeita, símbolo de estabilidade e sucesso, mas que escondia conflitos e segredos que, mais tarde, se tornariam manchete nos jornais de todo o país. A família era composta por Manfred Albert von Richthofen, engenheiro civil respeitado, descendente de alemães, e Marisia von Richthofen, psiquiatra dedicada e carismática. Ambos trabalhavam arduamente para oferecer aos filhos uma vida confortável, de oportunidades e boa educação. Os filhos eram Susanne von Richthofen, nascida em 1983, e seu irmão mais novo, Andreas, 5 anos mais jovem. Moravam em uma casa ampla no bairro nobre do Brooklyn, em São Paulo, e levavam uma vida cercada de privilégios. Susanne, aos olhos de amigos e conhecidos, era uma jovem educada, bonita, inteligente e com futuro promissor. Estudava direito e parecia seguir o caminho que os pais sempre sonharam. Entretanto, como em muitas famílias, havia discordâncias internas, especialmente quando Susanne iniciou um relacionamento amoroso que mudaria completamente o curso de suas vidas. Em 1999, Susanne conheceu Daniel Cravinhos, um jovem mecânico apaixonado por aviação e motocicletas. Apesar das diferenças sociais, os dois começaram um relacionamento intenso. Daniel, junto com seu irmão Christian Cravinhos, viria a se tornar peça central no crime que abalou o país. Os pais de Susanne, cientes da relação, nunca esconderam a desaprovação. Para eles, Daniel não tinha as condições ideais para estar ao lado da filha, nem em termos financeiros, nem em termos de ambições futuras. A pressão aumentava. Susanne, dividida entre a lealdade aos pais e a paixão por Daniel, começou a nutrir um ressentimento crescente. Conversas se tornaram discussões, e discussões viraram brigas. Enquanto isso, o relacionamento com Daniel se tornava cada vez mais intenso e possessivo, criando um elo emocional que, para os dois, parecia impossível de romper. O Brasil da época ainda vivia sob forte influência da televisão aberta, e crimes de grande repercussão eram transmitidos com cobertura intensa, muitas vezes transformando casos reais em verdadeiros espetáculos midiáticos. O que ninguém poderia imaginar era que, dentro daquela casa aparentemente perfeita, se formava um plano que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos, e que se tornaria um dos casos criminais mais discutidos e estudados do país. Antes da tragédia, Susanne era vista como uma jovem modelo, estudiosa, engajada, socialmente ativa. Contudo, havia sinais de que algo estava fora do lugar. Amigos próximos notavam seu crescente afastamento da família e a influência forte que Daniel exercia sobre suas decisões. A relação, que começou como romance juvenil, passou a ser marcada por um sentimento de nós contra o mundo. E, segundo a investigação policial, isso foi determinante para o desenrolar dos acontecimentos. Essa primeira parte da história nos mostra o contraste brutal entre aparência e realidade. A família Richthofen simbolizava, para muitos, um ideal de sucesso e união. No entanto, por trás das paredes da casa no Brooklyn, havia tensões invisíveis aos olhos externos, tensões essas que, quando encontraram combustível na paixão intensa e conflituosa de Susanne por Daniel, resultaram em um plano que surpreendeu o país pela frieza e pela motivação financeira. Nos próximos tópicos, mergulharemos no momento exato em que o sonho se transformou em pesadelo, explorando como um relacionamento amoroso e uma série de decisões erradas culminaram no crime que ficou para sempre na memória coletiva brasileira. O assassinato, a noite de 31 de outubro de 2002. A noite de 31 de outubro de 2002, que deveria ser apenas mais um dia tranquilo no bairro nobre do Brooklyn, em São Paulo, acabou marcada como a data de um dos crimes mais impactantes e frios da história recente do Brasil. A casa da família Richthofen, até então sinônimo de segurança e conforto, se transformou em cenário de violência brutal e traição familiar. Segundo as investigações, o plano para o assassinato de Manfred Marisia von Richthofen havia sido cuidadosamente arquitetado por Susanne, seu namorado Daniel Cravinhos e o irmão dele, Christian Cravinhos. A motivação, segundo o Ministério Público, era clara: eliminar os pais para ter acesso imediato à herança milionária da família, estimada em mais de 11 milhões de reais, além de se livrar da resistência deles ao relacionamento. A escolha da data não foi por acaso. Susanne sabia que seu irmão mais novo, Andreas, de 15 anos, estaria viajando com colegas para um acampamento, deixando a casa apenas com os pais. O clima no lar já era tenso, e Susanne se encarregou de criar a atmosfera propícia para que o plano fosse executado sem suspeitas.
Naquela noite, Suzane saiu com Daniel e Christian sob o pretexto de passearem. Por volta das 23 horas, o trio estacionou nas proximidades da residência. A jovem usou suas próprias chaves para abrir o portão, permitindo que Daniel e Christian entrassem silenciosamente na casa. Enquanto os dois se dirigiam ao quarto do casal, Suzane permaneceu no andar de baixo, desligando o alarme e garantindo que tudo estivesse livre para ação. Lá em cima, os pais dormiam, completamente alheios ao que estava prestes a acontecer. Armados com barras de ferro e um pano para abafar possíveis gritos, Daniel e Christian atacaram primeiro Manfred, que dormia ao lado da esposa. Ele foi atingido violentamente na cabeça, sem chance de defesa. Marísia, ao acordar com barulho e perceber a invasão, tentou reagir, mas também foi golpeada repetidas vezes até perder a consciência. A brutalidade foi tamanha que, segundo laudos periciais, ambos morreram quase instantaneamente devido à gravidade das lesões cranianas. Após o crime, os assassinos reviraram o quarto para simular um assalto. Foram levados alguns objetos de valor, como dinheiro e joias, mas, na visão dos investigadores, essa encenação não convenceu. A violência desproporcional e o fato de não haver sinais de arrombamento já indicavam que os criminosos eram pessoas conhecidas das vítimas. Com a cena montada, Suzane e os irmãos Cravinhos deixaram a casa. Para criar um álibi, o trio foi até um motel, onde permaneceu por algumas horas. Mais tarde, retornaram para casa como se nada tivesse acontecido, e Suzane foi a responsável por descobrir o crime, chamando a polícia e aparentando choque e desespero. Quando as autoridades chegaram, encontraram o casal morto no quarto, com sinais claros de violência extrema. O cenário, contudo, levantou suspeitas imediatas. Não havia sinais de luta fora do cômodo, o que sugeria que o ataque havia sido rápido e direcionado. Além disso, o comportamento de Suzane, embora teatral, chamou atenção pela falta de coerência emocional. Vizinhos também relataram que não ouviram gritos ou barulhos que indicassem um roubo em andamento. A frieza com que o plano foi executado e a aparente tranquilidade de Suzane nas horas seguintes ao crime tornaram o caso ainda mais perturbador. A investigação começou praticamente no mesmo instante e, dentro de poucos dias, as contradições nos depoimentos e as evidências físicas conduziriam a polícia a uma descoberta chocante. A própria filha das vítimas havia orquestrado o assassinato. Essa noite de Halloween, que para muitos foi marcada por festas e comemorações, para a família Richthofen se tornou um marco de tragédia irreparável, e para o Brasil, um exemplo cruel de como interesses financeiros e relações tóxicas podem ultrapassar limites impensáveis. Investigação e prisão dos envolvidos. A investigação sobre o caso Richthofen começou de forma imediata, na madrugada de 1º de novembro de 2002, poucas horas após a descoberta dos corpos de Manfred e Marísia von Richthofen. Desde o primeiro momento, a Polícia Civil de São Paulo percebeu que havia elementos estranhos na cena do crime que não batiam com a versão inicial apresentada por Suzane. O local do crime estava relativamente organizado, com poucos sinais de arrombamento ou bagunça, e o quarto do casal, embora apresentasse objetos espalhados, deixava claro que a ação fora direcionada e rápida. Um ponto chamou a atenção: não havia indícios de luta prolongada, e a violência aplicada era extremamente pessoal, algo incomum em um roubo comum. O delegado responsável, Sérgio Paranhos Fleury Filho, e sua equipe começaram a trabalhar com a hipótese de crime premeditado. O primeiro passo foi ouvir os depoimentos de Suzane, que afirmava ter saído para se divertir com o namorado, Daniel Cravinhos, e voltado apenas para encontrar a tragédia. A jovem demonstrava tristeza diante das câmeras, mas nos bastidores, os investigadores notaram um comportamento calculado e frio, com poucas demonstrações genuínas de choque ou dor. O cerco começou a se fechar quando a polícia analisou o álibi apresentado. Suzane e Daniel disseram que, na noite do crime, foram ao motel e que nada sabiam sobre o que havia acontecido na casa. Entretanto, registros de ligações telefônicas, câmeras de segurança e testemunhos começaram a apresentar contradições importantes. Outro ponto crucial foi a análise do sistema de segurança da casa. Não havia sinais de arrombamento, e o alarme não fora acionado, o que indicava que quem entrou possuía acesso às chaves e conhecia o funcionamento da residência. Essa informação isolou o grupo de possíveis suspeitos para pessoas próximas da família. A grande virada na investigação veio quando a polícia começou a observar o comportamento dos irmãos Cravinhos. Daniel e Christian passaram a ostentar uma quantia de dinheiro em comum logo após o crime, comprando motocicletas e outros bens de alto valor. Essa súbita prosperidade levantou suspeitas, levando os investigadores a aprofundarem a apuração sobre o casal Suzane e Daniel. Confrontados com as evidências, Christian foi o primeiro a ceder. Em um depoimento decisivo, ele confessou sua participação no assassinato,
descrevendo com detalhes como a ação foi planejada e executada, e apontando Suzane como mentora intelectual do crime. O testemunho foi tão preciso que permitiu à polícia reconstituir os passos da noite de 31 de outubro com clareza. A prisão dos 3 envolvidos foi decretada poucos dias depois. Suzane foi detida em sua casa e, segundo relatos, manteve a postura fria e controlada, sem sinais evidentes de arrependimento. Daniel e Christian também foram presos e, embora inicialmente negassem, acabaram confirmando a participação no assassinato. As revelações chocaram o país. A ideia de que uma filha havia colaborado para a morte brutal dos próprios pais por interesse financeiro e influência do namorado gerou uma onda de indignação e perplexidade nacional. A imprensa acompanhava cada detalhe, transformando o caso em um dos mais midiáticos da história criminal brasileira. Enquanto aguardavam julgamento, os 3 ficaram presos preventivamente. Nesse período, Suzane passou a adotar uma postura mais controlada diante da mídia, evitando entrevistas diretas, mas as informações vazadas do inquérito e das audiências mostravam um cenário de manipulação e frieza. A investigação concluiu que Suzane desempenhou papel central na elaboração do plano. Ela forneceu as informações sobre a rotina da casa, garantiu acesso físico e criou as condições para que o crime fosse cometido sem obstáculos. Daniel foi o executor direto das agressões, auxiliado por Christian, que também participou ativamente da cena. Quando o caso chegou ao Ministério Público, a promotoria não teve dúvidas em enquadrar os 3 por duplo homicídio qualificado, com agravantes de motivo torpe, impossibilidade de defesa das vítimas e crime premeditado. As provas eram robustas: depoimentos, evidências físicas, registros telefônicos, movimentação financeira e a própria confissão de Christian formavam um quadro irrefutável. O Brasil acompanhava com atenção cada avanço da investigação, não apenas pela gravidade do crime, mas pela quebra da imagem de família perfeita que os Richthofen aparentavam ter. Em poucos dias, a história que chocava pela brutalidade se tornaria também um dos julgamentos mais comentados do século. O julgamento e a sentença. O julgamento do caso Richthofen aconteceu em julho de 2006, quase 4 anos após o crime. Nesse período, o caso já havia se consolidado como um dos mais emblemáticos da história criminal brasileira, não apenas pela brutalidade, mas pelo fato de envolver uma jovem de classe alta, instruída, que conspirou para matar os próprios pais. A expectativa em torno do tribunal era enorme. A imprensa se aglomerava do lado de fora, enquanto curiosos aguardavam notícias a cada intervalo da audiência. O processo foi conduzido no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, e durou 5 dias. O julgamento foi marcado pela intensa presença da mídia e pela tensão entre as partes. A acusação e a defesa apresentaram versões completamente opostas dos acontecimentos da noite de 31 de outubro de 2002. A promotoria, liderada pelo promotor Roberto Tardelli, apresentou um quadro detalhado de como Suzane von Richthofen teria idealizado o crime, manipulando Daniel Cravinhos e seu irmão Christian para executarem a ação. Tardelli sustentou que o motivo foi torpe, a herança milionária da família, e que o crime foi premeditado, com a participação ativa de Suzane em cada etapa. Ele enfatizou o fato de que Suzane, como filha, tinha o dever moral de proteger seus pais, mas escolheu traí-los da forma mais violenta possível. Durante a exposição da promotoria, foram apresentados áudios, laudos periciais, registros telefônicos e a confissão de Christian Cravinhos, que detalhava a sequência dos acontecimentos. Tardelli descreveu o assassinato como um crime meticulosamente arquitetado e usou palavras fortes para transmitir ao júri o peso emocional e moral da traição. A defesa, por sua vez, buscou minimizar o papel de Suzane, alegando que ela havia sido influenciada e manipulada por Daniel, com quem mantinha um relacionamento intenso e conflituoso. O advogado tentou retratá-la como uma jovem fragilizada emocionalmente, vítima de um relacionamento abusivo, e que teria sido arrastada para a execução sem plena consciência das consequências. No entanto, as provas materiais e os testemunhos enfraqueciam essa narrativa. Daniel e Christian Cravinhos também tentaram amenizar suas participações, mas suas versões entravam em contradição em pontos cruciais, especialmente sobre quem teve a iniciativa e como o crime foi planejado. Um dos momentos mais marcantes do julgamento foi quando Suzane, ao ser interrogada, manteve um tom calmo e controlado, mas sem demonstrações visíveis de arrependimento. Ela reafirmou a versão de que a relação com os pais era conflituosa, especialmente por causa da desaprovação ao namoro com Daniel. Ainda assim, sua postura foi interpretada pela acusação como frieza e cálculo, reforçando a imagem de que ela tinha total domínio sobre suas ações. O júri popular, composto por 7 cidadãos, ouviu atentamente os depoimentos e os argumentos das partes. O clima no plenário era tenso, com familiares das vítimas e dos réus presentes.
Ao final dos 5 dias, depois de longas horas de deliberação, o veredito foi anunciado: culpados. Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão por duplo homicídio qualificado e fraude processual. Daniel Cravinhos recebeu a mesma pena, e Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos e 6 meses, uma diferença pequena pela colaboração com as investigações. A leitura da sentença foi acompanhada por um silêncio pesado na sala. Para muitos, a condenação representava justiça, mas o crime já havia deixado uma marca indelével na memória coletiva. A imprensa noticiou cada detalhe, e a repercussão foi imediata em todo o país, reacendendo debates sobre relações familiares, crimes premeditados e o papel da mídia em casos criminais de grande visibilidade. Após o julgamento, Suzane foi encaminhada ao sistema prisional feminino de Tremembé, no interior de São Paulo, enquanto Daniel e Christian foram levados para unidades masculinas. A vida dos três mudaria radicalmente, mas o interesse público pelo caso não diminuiria com o tempo. Pelo contrário, documentários, livros e reportagens continuariam explorando o crime por décadas. O veredito final encerrou o processo judicial, mas deixou abertas questões morais e psicológicas sobre como uma história de amor proibido, dinheiro e manipulação pôde terminar de forma tão brutal. Para muitos, o julgamento foi mais do que uma busca por justiça. Foi um espelho perturbador do lado mais sombrio das relações humanas. Repercussão e impacto cultural. O caso Richthofen não terminou com a leitura da sentença. Na verdade, foi a partir daí que ele começou a se consolidar como um dos crimes mais marcantes e estudados da história criminal brasileira. A brutalidade do assassinato, somada ao perfil incomum da principal ré, jovem, rica, bonita e estudante de direito, transformou o episódio em um fenômeno midiático e social. Logo após o julgamento, o país mergulhou em uma enxurrada de debates. Em programas de TV, rádios, jornais e, mais tarde, nas redes sociais, discutia-se o que teria levado Suzane von Richthofen a tramar a morte dos próprios pais. Psicólogos, sociólogos e criminólogos davam entrevistas tentando explicar a combinação de fatores emocionais, familiares e financeiros que poderiam motivar tal crime. O público, por sua vez, parecia dividido. Enquanto alguns acreditavam que Suzane era manipuladora e calculista, outros viam nela uma jovem emocionalmente vulnerável que teria sido influenciada pelo namorado. A imprensa explorou o caso ao máximo, muitas vezes transformando detalhes processuais em grandes manchetes e reconstituindo o crime em programas de auditório e telejornais. Esse tratamento midiático gerou críticas de especialistas sobre o chamado espetáculo da tragédia, em que a vida privada das vítimas e réus era exposta de forma sensacionalista, alimentando a curiosidade mórbida da população. Com o passar dos anos, a história ganhou novos contornos. Em 2015, Suzane foi beneficiada pelo regime semiaberto, podendo sair temporariamente da prisão em datas específicas. Isso reacendeu a cobertura jornalística, e cada saída dela da penitenciária era registrada com fotos e vídeos. Essas imagens viravam rapidamente manchetes, provando que o interesse público pelo caso permanecia tão forte quanto na época do julgamento. O crime também inspirou obras culturais. Livros-reportagem, documentários televisivos e até produções cinematográficas foram lançados para contar diferentes perspectivas da história. Entre eles, 2 filmes lançados simultaneamente em 2021, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, ganharam destaque por apresentarem versões distintas do mesmo evento, baseadas nos depoimentos de Suzane e Daniel Cravinhos. A proposta de mostrar a narrativa sob ângulos diferentes instigou ainda mais o público, evidenciando como a percepção dos fatos pode mudar conforme a lente de quem os conta. Além disso, o caso virou objeto de estudo acadêmico, sendo analisado em cursos de criminologia, direito e psicologia. Pesquisadores debatem não apenas o ato criminoso em si, mas também questões relacionadas ao sistema penal, à influência da mídia nos julgamentos e ao perfil psicológico dos envolvidos. No imaginário popular, Suzane von Richthofen se tornou um símbolo de traição familiar extrema. Sua história passou a ser citada em conversas cotidianas como exemplo de frieza e premeditação, enquanto o sobrenome Richthofen se desvinculou da tradição alemã de origem e ficou para sempre associado ao crime. O caso também levantou discussões sobre desigualdade no sistema de justiça brasileiro. Houve quem argumentasse que a ampla cobertura da mídia e a comoção social ajudaram a garantir uma condenação exemplar, algo que não ocorre com a mesma intensidade em crimes envolvendo pessoas anônimas e de baixa renda. Por outro lado, críticos apontaram que Suzane e os irmãos Cravinhos receberam um tratamento diferenciado na prisão, justamente por serem conhecidos e por sua história despertar tanto interesse público. Com o avanço da internet e o surgimento das redes sociais, o caso Richthofen encontrou uma nova forma de repercussão.
Vídeos no YouTube, podcasts investigativos e triais no Twitter mantêm viva a curiosidade sobre o crime, atraindo até mesmo uma nova geração que não acompanhou o caso em 2002, mas se interessa por histórias criminais complexas. Mais de 2 décadas depois, o assassinato de Manfred Marisia Richthofen continua sendo um dos casos mais discutidos no Brasil. Ele não é apenas lembrado pelo choque causado, mas também pelo impacto cultural, pela reflexão sobre os limites do amor e do ódio dentro de uma família e pela influência da mídia na construção de narrativas. O legado desse crime é sombrio, mas serve como alerta. As tragédias mais devastadoras nem sempre vêm de fora. Às vezes, elas nascem dentro de casa, entre aqueles que deveriam proteger uns aos outros. O caso Richthofen não é apenas uma história de crime, mas um retrato perturbador de até onde a ambição, a manipulação e o desprezo pelos laços familiares podem levar. Mais de 2 décadas após o assassinato, o nome Richthofen continua vivo na memória coletiva, servindo como um alerta sobre a complexidade da mente humana e os perigos escondidos sob uma fachada de normalidade. É um caso que choca, intriga e, ao mesmo tempo, nos faz refletir sobre a fragilidade da confiança e da segurança dentro do próprio lar. Se você quer continuar acompanhando histórias reais que marcaram a história do Brasil e do mundo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para apoiar o nosso trabalho. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam este caso e deixem suas opiniões nos comentários. A sua participação é essencial para manter viva a discussão sobre crimes que não podem ser esquecidos.